Ok, pessoal, a gente voltou e voltamos à normalidade. Vamos começar o primeiro programa do ano já conversando com Davi Palhares, está aqui comigo assistindo o programa, não é com ele não, hein? Meu amigo Davi Palhares está aqui com a gente, meu amigo, meu irmão Davi está aqui com a gente, o Rosilda Santos também já chegou aqui com a gente, o pessoal do WhatsApp aí eu não tenho acesso. A doutora Isabel está aqui e a gente vai conversar com ela sobre também emagrecimento, também, porque ela trouxe a Adriana, que é nutricionista. Apresenta a Adriana para a gente, Isabel. Oi, gente, bom dia, prazer estar aqui novamente. Essa é a Adriana Iglesias, ela é nutricionista e conversando, vindo para cá, eu falei com ela. Ela tem de experiência profissional o que eu tenho de vida, né? Eu estou fazendo 3.4 hoje, 8 anos de clínica. Não, hoje é seu aniversário ou é aniversário da clínica? Os dois. Porque você escreveu para mim, é aniversário, mas eu fiquei, é seu aniversário ou da clínica? Então, eu inaugurei a clínica no meu aniversário. No dia do seu aniversário? É. Que legal, Pois parabéns então, Isabel. Aí eu tenho 8 anos de clínica e 3.4 aí. E aí a Adriana está lá comigo, atendendo. É uma excelente profissional, reconhecida no mercado. E é um tratamento que eu faço com ela, porque ela não é aquela nutricionista radical, que te corta ali vários alimentos. Dá para você fazer no dia a dia. É muito difícil, né, emagrecer, né? Bom dia, Hélio, bom dia a todos. A dificuldade maior é dizer não, né? Dizer não às coisas que engordam, né? Que tem muitas coisas que engordam. Tudo. Muitos açúcares e muitas gorduras. Só que a gente fazer disso no dia a dia é que engorda, aumenta. Então, a gente precisa fazer um exercício físico e melhorar a alimentação na maioria dos dias, para ter esses momentos que são importantes. Então, deixar para os momentos de festa, momentos importantes realmente, um aniversário de uma pessoa importante, o seu aniversário, um Natal, um Ano Novo. Aniversário da Isabel. Aniversário da Isabel. O que é uma comida normal? Uma comida normal é aquela bem equilibrada, né? Por exemplo, um almoço, né, onde tenham legumes, verduras, pelo menos metade do prato, legumes e verduras, mais o feijão e o arroz, que o pessoal tem maior medo do feijão e arroz, mas não, no entanto, cai em outras armadilhas. Uma proteína, preferencialmente grelhada, evitar frituras, excessos, e uma fruta de sobremesa, sim. Seria basicamente isso. Não é tão difícil. O que eu digo é que a gente acaba caindo numa armadilha por conta das gostosuras, né? Um frango à milanesa, uma carne à milanesa, um empadão que seja, uma coisa que, né, tudo que é muito gorduroso, que é muito açucarado, é muito gostoso. Quer dizer, a gordura e o açúcar. Basicamente, o excesso. Né? Porque o excesso. O excesso, exato. Né? Então, gordura e açúcar tem que ter numa alimentação saudável, mas são as boas gorduras e os bons açúcares. Né? O que fornece caloria é a soma do carboidrato com a gordura com a proteína. Isabel, pode falar. Tamo junto, é isso aí. Eu amo empadão, então já conversei com ela, ela liberou hoje. Pois é. Então, assim, eventualmente é ok. Agora, o que você falou da pandemia, por exemplo, o pessoal se distraiu muito na cozinha com a pandemia. Então, fazia pratos. Era escondidinho para lá, rolês para cá. E, assim, começou a botar em prática esse lado culinário que todo mundo tem um pouquinho, né, de mestre cuca. Então, houve isso, sim. Porque a gente não podia ligar uma televisão que só via coisas horrorosas, né? Então, a gente começou a se distrair com o quê? Com que a gente... Outra coisa, ficou aquele negócio, não pode baixar a imunidade, então tem que comer, né? Então, o pessoal começou a se distrair muito. Então, teve essa questão também na pandemia. Mas você falou se distrair. Você engorda com uma facilidade enorme. E o difícil é o contrário. É o emagrecer, é o perder peso, né? Porque é a queima calórica, né? E a gente, com o tempo... Fato que quando a gente tem 20 anos, tudo é muito acelerado, o nosso metabolismo está muito acelerado, né? Mas depois o tempo faz com que a gente fique mais, vamos dizer, o metabolismo menos acelerado e, às vezes, algumas taxas nossas também atrapalham. Às vezes, uma tireoide também pode atrapalhar, né? Então, a gente tem que ver, tem que fazer uns exames
pelo menos uma vez por ano, para ver como é que estão nossas taxas, isso é fato. Fazer exercício físico, fato, isso é recomendação geral. E melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação na maior parte do dia. Né? E, assim, também chegar de noite. Existe um mecanismo de compensação, sabe, do eu mereço. Ai, hoje eu tive um dia horroroso. Ai, eu mereço comer um... Aí vai, ataca um negócio gostosão, entendeu? Então, tem uma questão também psicológica da alimentação. O pão. Super... o pessoal está com essa mania do pão, né? Ai, porque pão não pode. Pão, pode, sim, desde que em quantidade controlada. Ó, um pão francês é a mesma coisa que 2 colheres de sopa de aveia. Um pão francês é 2 fatias de pão integral. Caloricamente é a mesma coisa. Agora, os nutrientes melhores, claro, são os integrais, porque tem mais fibra, a fibra auxilia na digestão, faz com que a gente demore a ter fome. Então, tem vários outros, são os nutrientes, né? Quer dizer, você não está dizendo que eu não posso comer o pão francês. De jeito nenhum. Eu posso comer? Pode. Aí vamos limitar, vamos quantificar e qualificar. Vai ser 1. Não dá para ser 2, 3, né? Sim. Vai ser 1, ok. Mas 1 por dia, 1 na parte da manhã, 1 na parte da tarde? Pode ser 2 por dia, 1 na parte da manhã, 1 na parte da tarde. Sim, Isso é muito variado, depende muito da pessoa. Né? Eu trabalho com a nutrição humanizada, que é com a pessoa. Então, assim, eu combino com você o cardápio, né? A gente vai chegar num acordo, eu vou te sugerir, claro, os melhores alimentos e a gente vai negociar, vamos dizer assim. Não deve comer, não precisa comer de 3 em 3 horas, mas não ficar mais do que 4 horas sem comer, que não é indicado, porque senão a gente vai comer com fome. E comer com fome a gente não respeita. A gente, na hora que for esquentar qualquer coisa, já passa a mão num biscoito, passa a mão numa bananinha, e aí vai. Entende? Então tem essa questão também. E fruta? Fruta engorda? Porque eu como muita fruta. Engorda. Aí é que está o problema. O excesso. Então. Aí é o que eu costumo dizer. Eu falo assim, são pelo menos, no mínimo, de 3 a 4 porções ao dia. Né? Então, e distribuídas ao longo do dia. E aí o pessoal brinca, eu brinco muito com as pessoas e falo assim, mas aí não é meio abacate igual todo mundo come, vão ser 2 colheres de sopa por porção, não é meio papaya. Então, temos que limitar, porque tem frutose. A frutose é um carboidrato. Não pode comer meio papaya? Não é que não possa. Dependendo do horário, dependendo do que a gente vai combinar ao longo do dia, a gente pode fazer essa negociação. É isso que eu quero dizer. Que não existe cardápios muito engessados, ou um cardápio geral para todo mundo. Isso não é muito... Eu acredito que não seja muito... Não funciona muito bem. Olha, estou te fazendo uma pergunta aqui. Meu amigo pastor Davi Palhares, conhece Davi? Ele está perguntando se pode Coca-Cola. Opa! Opa, então, mesmo a 0, a gente sabe que Coca-Cola ela não, qual é o benefício que ela traz? Nutriente. Então, a gente vai atrás de nutrientes, né? De boas escolhas. Sugiro isso sempre. E é muito gostoso? É muito gostoso, não vou negar. Mas é saudável? É sempre a pergunta que a gente deve se fazer. É legal? Com que frequência eu vou tomar aquilo? Todo dia? Porque se você abre a geladeira e você der de cara com uma Coca-Cola, você, ao invés de pegar água, você vai pegar Coca-Cola. Fato. Né? Seja, sei lá, um refresquinho de pozinho. A gente nunca vai optar, quer dizer, nunca é forte, mas a maioria das pessoas não vão optar por uma água quando abre a geladeira. Vão sempre preferir alguma coisa mais que chame mais atenção. Eu até já comentei com o Isabel aqui uma vez. E quem não gosta de água? Eu estou com água aqui. Água faz bem? Água emagrece? Muito. Na verdade, quando o nosso cérebro ele tem um mecanismo muito interessante. Às vezes a gente pensa que está com fome e é sede. Mas a gente vai num alimento, porque através do alimento tem uma quantidade de líquido nele. Então, o nosso cérebro, às vezes, engana a gente. Então, tem essa questão também. Por isso que eu digo assim, olha, ataca muito a geladeira, primeiro bebe água, espera um pouquinho, espera 5 minutos, que às vezes não é fome, é sede. Pode ser isso também. Aí você falou que tem gente que não gosta muito de água. Eu. Então,
Eu não gosto do sabor da água. Mas pode saborizar. É super sei. tranquilo. Botar uma rodelinha de limão, um raminho de hortelã, um pauzinho de canela. Olha, fica gostoso. Você sente aquele cheirinho, dá vontade, a tal da vontade, sabe? E é isso que às vezes falta nas pessoas. Porque tem uma continha para fazer, que é de 30 a 40 ml por quilo de peso corporal. Então, cada um tem sua meta, que eu calculo mais ou menos uns 35 ml por quilo de peso corporal. Daí uns 2 litros, 2 e pouco. E a gente vai dividir ao longo do dia, porque não é virar a água. Porque virar água não é se hidratar ao longo do dia, entende? Então, essa Isabel, é a fala, questão. Isabel. É isso aí, estou só concordando. É exatamente isso que a gente precisa pensar. A dieta radical não funciona. Porque muitas vezes ela vai funcionar por um tempo, né? Poxa, você vai ver o resultado ali no seu corpo. Mas e a manutenção? Você vai realmente mudar o seu hábito? E tem as outras questões também. Você vai numa festa, você vai em um evento, né? A gente tem esse costume de ter comida quando você vai comemorar algo. Então, é exatamente isso. É você saber que naquele dia ali você pode ter uma alimentação, mas é a sua rotina que importa, né? Então, você precisa pensar nisso. Quanto de água por dia, Isabel? Então, é de 30 a 40 ml, mais ou menos uns 35 por quilo de peso corporal. Aí tem que ver seu peso, multiplicar no mínimo 30 ml. Espera aí, vamos calcular aqui um... Uma pessoa de 60... 60 quilos, 3 vezes 6, 18, 1 litro e 800. Ah, é nessa base? Nessa base, O isso. cara, por exemplo, o cara pesa 90 quilos, por exemplo. 2 litros e 700, né? Você vai basear 35 ml de ml. água por quilo corporal. Então, É cada muita quilo... água, gente, para beber. Mas é questão de... Sabe o que acontece? Outra coisa também que eu prestei... Eu tive muita dificuldade de beber a quantidade certa. Eu, como Bom, nutricionista. mas não é de uma vez só. Não, ao longo do dia. Por isso que eu tenho horários para encher minha garrafinha. 9, 11, 15 e 17. Que aí eu vou bebendo de golinho. Tenho 2 horas para beber aquela água. Então, vai tranquilo, entende? Então, tem essa questão também. Quando a gente é criança, ninguém manda a gente beber água. Ninguém. Olha que eu vim do Rio. Eu moro aqui há 6 anos. O maior calor, minha mãe me mandava ir para a barraca, debaixo da barraca, para beber líquido. Líquido na praia não é água, né? Era tudo menos água. Era mate, era limonada, enfim. Mas o que entra dentro da célula é molécula de água. Então, é o que a gente precisa. Então a Coca-Cola pode. Ela tem água. Bom, aí, né? É a questão Tá de vendo, Davi? opção. A Coca-Cola pode, tem água. A minha mulher, por exemplo, ela acorda de madrugada, ela dorme com a garrafinha e fica do lado da cama. Ela bebe água de madrugada. Tem pessoas que têm essa necessidade, né, maior. E vai de cada um mesmo. Ao passo que tem pessoas que, nossa, que difícil. Eu tenho uma sobrinha pequenininha que ela, nossa, a vida, sempre preferiu água do que qualquer outra bebida. É muito pessoal mesmo. Então, não é só educacional, é da pessoa mesmo. Não é dizer que eu não bebo, eu bebo água, mas para mim é uma dificuldade enorme, porque eu não gosto do sabor. E eu conheço outras pessoas que também não gostam. Experimenta saborizar. Sabe esses sabor filtros da água. bonitões que tem um monte de hortelã, aí tem rodelinhas de laranja, rodelas de limão? Não dá vontade de beber quando vê aquele filtro super? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é por aí. E a água de coco, Dri? Então, a água de coco também é ok, é baixa caloria, mas tem caloria. E tem alguns nutrientes que, dependendo da pessoa, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Tá? Trocar, por exemplo. O que acontece? Eu falo assim, olha, desde que você beba a sua quantidade, a quantidade que a gente combinou de água, tudo bem. O que vier a mais é plus. É por sua conta. Mas não trocar a água por outra bebida, porque senão a gente caiu na mesma situação, entende? Isabel, tem uma pessoa aqui, agora eu já posso falar. Bom dia, Hélio, parabéns pelo tema, parabéns para a querida Isabel, que Deus abençoe sempre mais. Ela vai estar aqui no programa amanhã, Elza Pacheco. Ah, que legal. E olha que eu não vejo, Elza não vem aqui, eu estou tentando Elza, ó. O negócio dela agora é Cabo Frio.
mas ela amanhã vai estar aqui no programa. Legal, obrigada, Elsa. Já marcou Elsa, fico comigo, muito vai feliz. estar aqui no programa amanhã. Tá? Bom, dando continuidade, você está falando sobre o emagrecimento. E, Isabel, que tipo de exercício pode fazer? Como é que é aquilo que você, lá na academia, com a bola? Então, na verdade, para o emagrecimento, a gente sempre indica o Pilates funcional, tá? O que acontece? O Pilates, a gente tem os princípios do criador do método Pilates, que é o Joseph Pilates. E o Joseph Pilates, ele sempre trabalhou muito solo, né? Porque no solo você tem a ação da gravidade em cima do seu corpo, e aí são exercícios mais desafiadores, né? No Pilates aparelhos, a gente tem as molas, que ajudam no movimento do corpo, né? E o Pilates solo, não. O Pilates funcional, ele vai exigir do seu corpo mais. Então, tem alunos que saem do Pilates funcional suando, né? E quando você vê ali aquela história do Pilates, que o Pilates ele não emagrece, que o Pilates ele não vai te ajudar no aeróbico, a gente mudou um pouquinho esse contexto e colocou exercícios aeróbicos na aula de Pilates. Então, você tem ali todo o princípio da sequência na aula, né? Quando você chega, você mexe o seu corpo, que a gente chama de mobilizações, né? Logo depois, a gente tem um período de fortalecimento, que a gente faz os movimentos no solo, e também um período aeróbico, né? O que acontece? Para a gente ter um limiar aeróbico, a gente precisa aumentar a nossa frequência cardíaca. Então, a gente sempre verifica, né? Vê ali o paciente, pede uma marcha estática, que a gente chama, que é ficar fazendo um movimento de marcha, pede um polichinelo, pede uma simulação de pular corta, alguns exemplos, né? E aí, com esses exercícios, a gente faz a medida da frequência cardíaca, né? Tem muitos pacientes que já têm aquele reloginho, então, ali com aquele relógio, ele consegue medir a frequência cardíaca. E a gente precisa elevar essa frequência cardíaca. E da mesma forma que o consumo de água, que tem aquele delimitado ali, que é o ideal para o dia, a frequência cardíaca também tem. Então, você tem um limiar da frequência cardíaca para trabalhar aeróbico, que seria a perda realmente de peso, né? Que é o limiar aeróbico. A caminhada. Excelente, excelente. A única questão que eu vejo na caminhada é aonde você vai fazer essa caminhada. Porque, infelizmente, as nossas calçadas não são tão ideais para isso. Né? Você precisa ter cuidado aonde você está pisando ali, né? Porque se você se distrair, você pode virar o pé, fazer talvez até uma entorse de tornozelo, porque eu sempre recomendo isso. Eu já peguei pacientes que fizeram entorse caminhando. Né? Então, a gente precisa se preocupar aonde a gente vai fazer essa caminhada. Né? Quando você faz a caminhada numa esteira, você está ali, de boa, né? Ouvindo uma música, prestando atenção numa televisão. Então, você está trabalhando ali da mesma forma, no início, um início aí do exercício um pouco mais abaixo da frequência cardíaca, depois você tem o seu período ali mais aeróbico, onde você vai fazer uma corridinha, né? E depois aquele desaquecimento que a gente chama, que é quando a gente para realmente encerrar a atividade, o exercício físico, né? Então, tem toda essa sequência que precisa ser feita. Na caminhada na rua, da mesma forma. O ideal não é que você levante da cama e já comece sua caminhada, né? O ideal é vou caminhar. Então, eu já começo a fazer uns movimentos de coluna, os movimentos da perna. Eu aviso o meu corpo assim, estou indo fazer uma caminhada, fique esperto. E aí você, da mesma forma, quer um exercício mais aeróbico. A corrida é indicada, né? Então, você vai aumentando sua frequência cardíaca. E, no final, você faz o alongamento. Tá? Você trabalhou aquela musculatura e agora você vai alongar, que é você vai afastar a origem e inserção do músculo. Então, antigamente se indicava fazer o alongamento antes da caminhada. Isso já caiu, né? Tem estudos que provam que o alongamento após a caminhada é mais eficiente. Perfeito. Eu vou rapidamente para o comercial, lembrando a você do Super Gás Brás. Super Gás Brás agora tem o Pontos Mania. Super Gás Brás e Pontos Mania. Já que a gente está falando de emagrecer, você quer emagrecer bem? Come ali no Recanto dos Pescadores, você vai ver o que vai dar. Tá?
porque a comida no Recanto dos Pescadores, a padaria do Recanto é o que tem de bom. Tem uma bisnaga lá, Isabel, você já viu? Aquela Eu gosto bisnaga. muito do pão árabe. Tem um pão árabe de creme cheese com peito de peru, né? É uma delícia. A bisnaga tem uma bisnaga lá de sal e ervas finas. Nossa Senhora, desse tamanho assim, ó. A gente volta já.